Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, eu ia fazer esse vídeo ontem, aí eu resolvi fazer hoje pra ver se a ideia conseguia ser um pouquinho mais elaborada. Mas eu acho que no final das contas vai ser um vídeo que a gente vai transparecer talvez a principal característica do Luiz Fernando: simplicidade. Pensei em pegar alguns números, alguns lances, mas no final das contas não é o que eu queria trazer aqui pra vocês pra falar sobre o Luiz, porque ele tem esse mérito. Ele consegue fazer o jogo dele ser muito simples. Então, lembrando vocês que a gente já tá com o nosso link na Bplay. Daqui a pouco vão começar os jogos da Liga dos Campeões. Amanhã tem mais, tem Copa do Brasil, tem decisões de campeonato estadual no final de semana. Então não perde tempo, a Bplay é a casa do torcedor paranaense. O Instagram tá aqui embaixo, é uma casa que eu passo pra vocês total confiança pra você ir lá, maior de 18 anos, se divertir com responsabilidade. Agora vamos voltar a falar do Luiz, que ontem eu até vi um post interessante de uma página que eu gosto, que é a página da CapTT, e essa pessoa, ela fez, que eu não sei quem é, né, passa ali por um personagem, ela fez um post: que é o melhor jogador da temporada do Atlético, e a grande maioria da torcida postou Luiz Fernando, Luiz Fernando, Luiz Fernando, Luiz Fernando, Luiz Fernando. E não que eu considere o Luiz, tá? Eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Eu não acho o Luiz Fernando o melhor jogador desse início de temporada do Atlético, mas eu acho o mais seguro. Eu acho que é o jogador que a gente vai ver menos oscilações. Isso já é um mérito muito grande. Porque o Luiz teve momentos que ele não foi tão bem. Principalmente quando ele estava muito aberto na ponta direita, e acho que é um ensinamento. O Luiz não é aquele ponta aberto de um contra um, gera amplitude, não. O Luiz é um ponta de estar mais perto da área, de associações rápidas para finalizar, de estar numa condição de sempre levar perigo pro gol adversário. É esse o Luiz. E ele oscilou quando não esteve nesse contexto. Quando esteve nesse contexto, foi extremamente regular. Então, acho que esse é o primeiro ponto pro torcedor, ele começar a reconhecer o jogador, sabe? O jogador talvez não precise fazer nada demais, mas essa regularidade chama muita atenção. Essa regularidade é um ponto de desequilíbrio. É um ponto que, pô, a gente vai jogar contra o Vila Nova lá em Goiás e vai jogar contra o Manaus na Baixada. A gente sabe que a gente vai poder contar com minimamente uma, duas chances criadas pelo Luiz. E é um jogador que tem esse mérito, né, do jogo muito simples, assim, de um jogo maduro. Eu considero o jogo do Luiz Fernando um jogo maduro, de um garoto que saiu do Atlético Goianiense, passou pelo Botafogo numa fase difícil, aí foi pro Grêmio numa fase difícil. Ele chega no Atlético claramente na sua melhor versão. Ele chega no Atlético claramente na versão onde ele consegue produzir mais. Ele chega no Atlético claramente no momento que a gente olha pra ele e a gente sabe que ele tá preparado depois de tudo que passou. E vem mostrando uma característica que me chama muita atenção, duas. Vamos começar com a primeira, que é a versatilidade. Levando em consideração que joga perto da área, pode jogar tanto pela direita, começa a temporada pela direita, aí depois vai lá do lado da linha lateral, não é dele, aí vai pro lado esquerdo, se sente confortável no lado esquerdo, trazendo essa bola para bater. Quando precisou jogar de 9, jogou de 9. Até quando não tá jogando de 9, tem bons comportamentos de um atacante, de um finalizador, como por exemplo o segundo gol que ele faz contra o Azures, que ele faz o toque de cabeça pro Babi desenvolver a jogada. Então, assim, um insight ali muito de atacante. Então essa versatilidade permite o Luiz ajudar de maneiras diferentes. Eu acho isso muito legal. É um jogador que, quando a gente precisa jogar em transição, sabe. Quando precisa jogar em espaço curto, sabe. Quando precisa jogar um pouquinho mais por dentro, quase como um segundo atacante, quando a gente tira o camisa 10, sabe. Então essa versatilidade, ela aumenta o leque de ferramentas do Luiz, que não é um leque de ferramentas curto. É um jogador que sabe criar, um jogador que sabe associar. Isso fica um recado para os outros jogadores do Atlético. O jogador que não sabe associar hoje no Atlético não vai ter espaço. O jogador que não sabe associar hoje no Atlético não vai ter vida, porque o jogo do Barbieri exige muito isso, gente. O jogo do Maurício Barbieri exige o tempo inteiro. Você tá trocando, você tá interagindo, você tá se conectando. É por isso que a gente, em muitos momentos, defende aqui o Luiz como camisa 9, porque é um jogador que faz o nosso ataque tá completo nesse sentido. Faz o nosso ataque tá versátil nesse sentido.
Aí você vai para um outro ponto que eu quero chamar muito a atenção do Luiz, que é a capacidade de finalização. Gente, a capacidade de finalização do Luiz Fernando é especial. O próprio Barbieri falou isso no último jogo. Assim, é um cara que tem um gol muito fácil. Ah, mas como você pode explicar? Não sei. Talvez nem tenha explicação. Me lembra um pouquinho o Canóbio. Ah, por que o Canóbio não fazia gol? Às vezes quando fazia tudo certo. Não sei. Às vezes só não fazia. E o cenário que eu enxergo do Luiz às vezes é esse. Ele simplesmente só não fez o gol. Ou ele simplesmente só fez o gol. Nesse último jogo, beleza, o primeiro gol dele é um absurdo. Ataca as costas da defesa, faz o corte, bate no ângulo. Mas o segundo, a bola sobrou pra ele empurrou pra rede. E era isso que a gente precisava. A gente estava há temporadas e temporadas e temporadas rezando por um ponta artilheiro. E esse ponta artilheiro chegou. Então, ainda mais num time que não tem um camisa 9 definido, um cara pô, que assuma de vez o ataque do Atlético, a gente está numa condição de poder contar com o nosso ponto esquerdo. E eu espero que daqui a pouco a gente conte com direita, conte com camisa 10, dividir os gols. Esse Atlético não tem aquele perfil de ser o time do camisa 9 com 50 gols na temporada e o cara atrás dele tem 3 gols na temporada. Não faz o perfil do Atlético. Não é o cenário que eu imagino esse Atlético jogando nem um pouco. Mas o Luiz, se eu vejo alguém podendo ser o artilheiro do Atlético, é o Luiz. Olha como isso é doido, né? Se tem alguém que pode desequilibrar a favor do Atlético nesse quesito de fazer gols, pra mim é o Luiz Fernando. Pra mim é o Luiz Fernando. Um jogador que é agressivo, tem boa finalização, forte fisicamente pra caramba, ataca bem espaço. A gente já fez essa brincadeira aqui. Qual dos atacantes tem mais critérios de um bom atacante que o Luiz Fernando? Zero. Nenhum. Então, assim, é um pilar desse time. É um pilar desse time. Como a gente falou do Léo, como um líder técnico e um líder de vestiário, o Luiz também é. A construção do Atlético de 2025, ela tá começando a ficar muito clara, né? A construção do Atlético de 2025 passa pelo Léo, passa pelo Luiz, passa pelo Velasco. Então a gente já começa a ver esse time com mais identidade e com mais jogadores que claramente vão fazer parte do auge desse plantel. Eu gosto do Luiz Fernando, gosto bastante. Foi uma contratação muito acertada. Lembrando que foi uma contratação antes da gente ser rebaixado e o Luiz quis vir. O Luiz não tá aqui por acaso. O Luiz tá aqui porque ele se comprometeu com o Atlético, lembrando. Que a proposta boa, de time de Libertadores, de SAF que tá na Libertadores. Isso conta muito, né? Quando o cara quer vir, cara, faz a diferença demais. Faz a diferença demais. E o Luiz quis vir. Beleza, pessoal? Vai lá no site da Betplay, não perde tempo, se inscreve, me dá essa moral, vai me ajudar muito. Tamo junto, é nóis.